Boa noite a todos. Em nome da Igreja Presbiteriana de Cruzeiro, eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais um privilégio de estarmos aqui neste domingo, para que juntos possamos glorificar o nome do nosso Deus. Gostaria de agradecer a presença de vocês que nos assistem, que essa noite possa ser uma noite onde o nome do nosso Deus possa ser glorificado. E para isso eu convido você a estarmos juntos, que você possa abrir sua Bíblia no Salmo de número 93. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos, a tua casa convém a santidade. Senhor, para todos sempre. Esse é um salmo número 93, um salmo pequeno, porém ele tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, nesse salmo é possível nós vermos a questão da soberania de Deus, de um Deus do qual nós adoramos, que é um Deus que tem controle de todas as coisas. Independente da situação da qual nós estamos passando, nós temos a confiança de que Deus está no controle de tudo. Esse salmo também, um outro ponto que eu gostaria de observar, ele nos remete à esperança em Deus. Muito provavelmente esse salmo foi escrito no momento em que os seus escolhidos de Deus estavam sendo perseguidos. E esse salmo ele nos traz a esperança de que temos um Deus que tem cuidado de nós, de um Deus que tem olhado pelo seu povo e que jamais nos abandonará. E eu convido você essa noite para que juntos nós possamos estar com o coração firmados em Deus, para que possamos glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Neste momento, eu vou estar pedindo a Deus que Deus perdoe os nossos pecados em oração e convido você aí de casa que ore junto comigo. Querido e bondoso Deus, nós te louvamos, ó Pai. Te agradecemos por mais um dia, te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus. O Senhor tem suprido todas as nossas necessidades, Senhor. Amado Deus, nós queremos te exaltar, glorificar o teu santo nome, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque podemos esperar em Ti, ó Deus. Sabemos que jamais nos desamparará, Senhor. Obrigado, ó Deus. Querido Deus, nós queremos Te pedir, ó Pai. O Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, Senhor. Perdoe-nos por tudo que temos feito, ó Pai, que nos afasta de Ti, ó Deus. Sede conosco, ó Pai. Que a cada dia que passa, ó Deus, possamos ser mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, o qual o Senhor enviou para nos resgatar, ó Deus. Fica conosco, ó Deus, é o que eu lhe peço, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento eu gostaria de convidar a todos para que juntos possamos cantar o hino número 144, Segurança e Alegria. Que segurança tenho em Jesus.
plena alegria nele senti, anjos descendo, trazendo os céus, provas da graça que vem de Deus. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, esperançoso hei de viver, por Jesus Cristo, por seu poder. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conto esta história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Cantai ao Senhor com cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, faz terrível tudo e falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor, cantai ao Senhor, cântico novo. Cantai ao Senhor, todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade
Como de costume na nossa igreja, vamos estar passando agora pelo momento de intercessão. Intercessão essa pelos nossos missionários, intercessão pelos nossos irmãos que se encontram doentes. Amado e bondoso Deus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo quanto tem feito, ó Pai. Nesse momento, ó Pai, de intercessão, ó Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos nossos irmãos missionários, os quais o Senhor um dia escolheu, ó Deus. Amado Deus, que o Senhor possa ser com eles, esteja abençoando a cada um, Senhor. Que o Senhor possa, ó Pai, suprir as suas necessidades, Senhor. Eles possam se sentir, ó Deus, amado por Ti, Senhor. Sede com eles, proteja eles, ó Deus, onde quer que eles estejam, ó Deus. Fortalece-os, ó Pai, para que eles possam levar a Tua palavra, ó Deus. Palavra que tem capacidade de transformar vidas, ó Senhor. Seja com eles, amado Deus. Gostaríamos também, ó Deus, de colocar diante de Ti, ó Deus, os nossos irmãos que se encontram enfermos, ó Pai, os nossos irmãos, ó Deus, que têm sofrido por doenças, ó Deus. Seja com eles, ó Pai, esteja os abençoando, ó Deus, e nós te pedimos, ó Deus, que Tu podes, ó Pai, porque sabemos que Tu és um Deus soberano, um Deus que pode curar esses irmãos, ó Pai. Seja com eles, os abençoe, ó Pai, nesse momento tão complicado, Deus. Cuida também, Senhor, da família desses irmãos, desse momento tão complexo, Senhor, que o Senhor possa ser com eles, ó Deus. Que eles possam, ó Pai, olhar para Ti, ó Deus, e ver a esperança, ó Deus. Esperança que há em Ti, Senhor. Cuida de cada um deles, ó Deus. É o que eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te exaltar. Livre sou para te conhecer, Jesus.
te conhecer, Jesus. Sim, eu sou Jesus, Jesus. Bem, amados irmãos, estamos aqui agora para o momento da palavra, esse momento que a gente acalma mais o nosso coração. Nós somos ministrados por meio dos cânticos, do texto que lemos, dos hinos que cantamos, e nós temos a confiança que Deus está no nosso meio. Hoje muito felizes, né? Porque hoje pela manhã nós tivemos o primeiro culto depois de muito tempo. Mas como nós havíamos dito, né, vocês que neste primeiro momento não se sentem confortáveis em estar presentes ou não puderam ir ainda, serão supridos através dos cultos online que nós continuamos a gravar aqui e fazer com muito amor e carinho. Hoje eu quero trabalhar com vocês o seguinte tema nessa mensagem: não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos. E o texto que eu quero que você abra a sua Bíblia para trabalhar esse texto hoje, esse tema, é o Salmo 23. Salmo 23 é um salmo muito conhecido. Eu já preguei esse salmo em 2019, também preguei na igreja em 2017 também esse salmo, terceira vez que eu prego nele. E é um salmo que retrata muito daquilo que nós precisamos nesses dias, no meio das mais diversas crises que nós temos. Eu quero convidar você, então, a ler comigo este salmo neste momento. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veias da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Quero convidar você a estar orando comigo neste momento. Amado e bondoso Deus, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado porque o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos livra do mal, o Senhor é aquele que nos preserva, Pai. Por isso, neste momento, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que nós temos de refletir sobre a Tua Palavra, refletir sobre esse salmo. Eu quero pedir a Deus e Pai que a Tua Palavra edifique os nossos corações. Quero pedir, Pai, que sejamos transformados pelo Teu Espírito Santo, aquele que inspirou a Escritura, que Ele também nos ilumine neste momento, para que essa palavra desça ao nosso coração e seja um bálsamo curador para aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Amados irmãos, ser pastor de uma igreja é viver emoções fortes e constantes, né? Eu confesso que essa semana eu vivenciei um misto de alegria e empatia muito grande. Primeiro, a alegria dessa expectativa da reabertura da igreja. Depois de tanto tempo, desde março, a igreja fechada, e a gente tem a oportunidade, né, de poder ver a igreja bonita como estava. Os irmãos estão chegando e dizendo que saudade, que bom nós estarmos cultuando. Sabe, a alegria de ver isso. A alegria de ver um crescimento saudável dos nossos bebês que logo chegarão e alegrarão a igreja na vida da irmã Fran, da Lirian. Momentos tão especiais que Deus tem dado para a gente aqui e que nos trazem alegria, muita alegria. Mas por um outro lado, amados irmãos, eu vivenciei a empatia de perceber que muitos dos nossos irmãos aqui essa semana passaram suas crises, suas lutas, suas dificuldades. Lembramos aqui nossa irmã Mirtz, que enfrentou uma cirurgia em São Paulo, agora voltando para Cruzeiro, recuperando para que ela possa voltar a andar, a sua família junto, iniciando um tratamento.
Irmãos que passaram dificuldades essa semana, que não conseguiam dormir tranquilos. Pessoas que estavam guardando diagnóstico de biópsia, com o coração apertado, pensando se era benigno ou maligno. Irmãos que tiveram seus familiares, sua avó internada, correndo um risco de vida, indo às pressas para o hospital. Irmãos que tiveram pessoas muito próximas que foram assaltados e foram baleados e tiveram risco de vida. Tantas situações que nós enfrentamos, amados, e eu confesso que como pastor a gente tem empatia de sofrer com os que sofrem. Em alguns momentos nós gostaríamos de poder fazer mais do que a gente tem feito, mas é um misto de sentimentos que nós temos. Entre a alegria dos acontecimentos da reabertura, das crianças que estão crescendo bem, dos nossos irmãos, das coisas que estão dando certo na vida dos irmãos, e por outro lado, pessoas que passaram suas crises e emoções tão fortes essa semana. E diante disso, amados irmãos, eu aprendo 3 coisas. Primeiro, como nós somos frágeis, como nós somos seres finitos, como nós nos angustiamos, nos desesperamos em meio às crises. Em segundo lugar, eu percebo a importância de termos irmãos. Essa semana eu tenho ouvido de várias pessoas que passaram por crises, como foi importante a vida dos irmãos na vida dela. Pessoas que oraram, pessoas que acolheram aqueles que estavam sofrendo. Mas em terceiro lugar, eu vejo que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas. Um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que nos ama, que nos sustenta, que cuida de mim, que cuida de você. E diante disso, nós somos convidados pelo Senhor a repensar em quem Deus é na nossa vida. O Salmo 23, o salmo que nós lemos hoje, um salmo muito conhecido, mas esse salmo, amados irmãos, é uma reflexão de uma história de quem enfrentou lutas, de quem aprendeu no meio das crises e de alguém que entregou-se totalmente a Deus. O seu autor, o rei Davi, muito conhecido, já perto dos seus 80 e poucos anos de idade, reflete sobre sua caminhada desde jovem, um pastor de ovelhas, até o palácio, até o seu reinado, um homem que foi usado por Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus no Novo Testamento, em Atos capítulo 13, verso 22, a segunda parte, nós encontramos a seguinte reflexão: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Quando nós lemos essa declaração bíblica, amados irmãos, deste homem segundo o coração de Deus, que fará toda a vontade de Deus, nós temos a impressão que Davi foi um homem que viveu acima da média, próximo de Deus, um homem extraordinário, mas na verdade, amados irmãos, Davi é um ser humano muito semelhante a mim e a você, com falhas, com medos, com equívocos, mas que aprendeu na caminhada a confiar em Deus. Quando nós lemos a história de Davi, nós encontramos um ser humano que passa por algumas coisas que eu quero citar rapidamente aqui. Eu não vou citar a referência bíblica aqui, mas eu vou citar apenas a corrida. Depois, aqueles que quiserem, eu posso passar as referências para que você possa estudar um pouquinho mais na sua casa. Mas Davi sofreu descaso por parte de pai e dos seus irmãos. Está vendo? Não é só você que tem dificuldade na sua família. Não é só você que tem crises com seus familiares que às vezes não suprem as suas expectativas. Davi, o rei Davi, ele passa por dificuldades com seu pai, com seus irmãos. Ele sofreu com ciúmes de um rei enlouquecido, sabemos que é o rei Saul aqui, está vendo? Não é só você que tem dificuldades no trabalho com pessoas que muitas vezes estão com ciúme do que você faz e querem o teu mal. Ele enfrentou também problemas com desvio morais. Davi teve sérios problemas pessoais de desvios morais. Coisas que muitos de nós às vezes passamos, nós somos tentados nisso. Davi, ele mentiu e planejou a morte de um soldado fiel. Caso de Urias, Betseba. Está vendo? Às vezes até nós que confiamos em Deus podemos ter atitudes desprezíveis que são contrárias aos valores e princípios de Deus. Davi, ele pede que Deus cure seu filho recém-nascido.
e esse vem a falecer após 7 dias do nascimento. Situações complicadas. Ainda na sua família, o seu filho comete violência sexual contra a sua própria irmã. Como consequência disso, um outro filho de Davi, ele mata o seu próprio irmão como vingança. E ainda, Davi é alvo de conspiração pelo seu próprio filho. Perceba que Davi é ser humano. É um ser humano que tem dificuldades, que comete erros, que tem instabilidades, mas que aprende ao longo da caminhada a confiar em Deus, entregando a sua vida completamente a esse Deus. Podemos afirmar que Davi aprende a confiar em Deus, amados irmãos, quando ele compreende que a sua vida está totalmente nas mãos de Deus. E a sua caminhada vai de um aprendizado para viver como Deus desejava que ele vivesse. Esse é o homem que nós encontramos, este é o autor que nós encontramos nesse salmo. E o Salmo 23 é sim uma expressão de um coração que enfrentou lutas, angústias, cometeu erros, mas descobriu em Deus seu maior socorro e refrigério. E é interessante você notar que esse salmo, ele está localizado na palavra de Deus entre 2 salmos muito importantes, porque o Salmo 22, ele fala do sofrimento e a vitória do Messias. Você encontra o verso 1 do Salmo 22 dizendo: Deus meu, por que me desamparastes? A mesma palavra que Jesus fala na cruz. Quando você lê o Salmo 24, fala a vinda gloriosa do Rei da Glória. Você percebe que Deus é Senhor sobre todas as coisas e reina. E se você fizer uma breve comparação aqui, entre a salvação que Cristo nos dá na cruz e a sua volta gloriosa, estamos eu e você lutando para poder agradar a Deus, enfrentando dificuldades, enfrentando dias difíceis. E nessa caminhada, nós somos convidados, por meio desse salmo, da palavra de Deus, a aprendermos lições importantes para que a gente possa confiar em Deus e descansar no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Amados irmãos, eu quero convidar você hoje, na sua casa, a ler comigo este salmo, refletindo profundamente nos seus ensinos e valores. Quero convidar você a ver comigo e descobrir quais lições esse salmo nos ensina e como nós podemos aproximar mais de Deus no meio das dificuldades, no meio das lutas, e perceber que Deus está conosco. E a primeira lição que este salmo nos ensina é: Deus cuida de mim. Essa é a primeira lição. Olha o que fala os versos 1 e verso 2 desse salmo. O Senhor é o meu pastor, afirmação, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. E esse trecho que nós acabamos de ler, esses 2 versos, eles indicam o quê? Intimidade profunda e dependência total do Deus Criador. A palavra Senhor, que nós encontramos aqui, significa Adonai. Aqueles que participaram do estudo bíblico desta quarta-feira vão lembrar desse termo, né? Ele é o Deus Adonai. Mas interessante que, quando você vai no hebraico dessa palavra Senhor aqui, amados irmãos, nós encontramos o nome próprio de Deus, que não se tem como traduzir em língua natural. E por isso se aplica então Adonai. O que significa o Deus Adonai? Indica que não há ninguém como Ele tem poder e glória, e ninguém pode desafiá-lo, ou seja, Ele não é qualquer Deus. Então, quando Davi começa o seu texto dizendo Senhor, ele está declarando que aquele a quem ele está se dirigindo, a sua confiança, o seu amor, a sua devoção, é um Deus que ninguém pode desafiar, é um Deus que está acima de tudo, é um Deus que tem controle sobre todos, que reina, governa e que está transformando as nossas vidas. Interessante que ele diz que esse Deus é o meu pastor, e a palavra pastor aqui, que antes de pastor vem é meu pastor, reflete o quê? Intimidade de Deus com o ser humano, sendo o pastor que provê todas as coisas. Interessante porque quando você vai estudar os nomes de Deus, fica o convite para você que não participou da aula de quarta-feira, voltar a essa aula e ver a próxima aula, que é a continuação dos nomes de Deus.
a gente descobre que durante muito tempo Deus foi chamado de Elohim, El Elyon, El Oman, Adonai, mas chega um momento que o povo começa a chamar Deus de Yahvé. E qual que é a diferença? Em Adonai, Elohim, nós estamos tratando do quê? Deus grande sobre todas as coisas, mas quando se fala do Yahvé, é o Deus que está se aproximando do homem, tendo uma relação com o homem, se revelando ao homem e cuidando dos seus filhos. Então, quando Davi está aqui, dizendo que ele é o meu pastor, ele está falando dessa intimidade que Deus tem para com ele. Não é uma intimidade apenas de um relacionamento com Deus místico, como as pessoas imaginam hoje, onde as pessoas podem dizer: Deus, eu sinto o seu cheiro, eu sinto o seu amor, quão maravilhoso é Deus, delicioso Deus. Não, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma intimidade onde o ser humano pecador reconhece que Deus é tudo na sua vida e que ele precisa que Deus cuide da vida dele. O que Davi está dizendo, o Adonai, o Deus soberano que ninguém pode conter, é o meu pastor, se relaciona cuidando da minha vida, me salvando e protegendo a minha vida. Ele diz que esse pastor, para ele, nada faltará quando esse Deus for o pastor. Interessante que a palavra aqui, ou a expressão nada faltará, não tem o sentido de que eu vou ter tudo o que eu desejo. A palavra não significa que eu vou ter tudo aquilo que eu quero, o que eu desejo, o que o meu coração tem desejo. Não. Significa que sim, eu nada terei falta, mesmo quando eu não tenho tudo aquilo que eu desejo ter. Ou seja, mostrando claramente que quando Deus é o nosso Senhor e cuida de mim e de você, nós não precisamos ganhar o mundo para sermos satisfeitos. Porque Deus é a fonte da nossa satisfação. Ele diz que esse Deus que Ele faz, que Ele leva a Ele faz descansar em verdes pastos e leva para junto das águas de descanso. A ideia de Ele me faz e Ele me leva aqui é que Deus é aquele que executa tudo aquilo que é necessário na minha vida. Deus é aquele que está trabalhando em minha vida e me dando descanso. Pastos verdejantes e águas de descanso aqui significam um lugar onde a minha alma pode repousar seguro. Ou seja, os versos 1 e 2, mostrando sobre o Deus soberano que se aproxima do homem, que faz o seu querer na vida do homem, demonstra um Deus que está cuidando da gente. Quando eu leio esse salmo aqui, essa primeira parte, eu descubro que Deus está cuidando de mim, que Deus está protegendo. E quem é esse Deus? Esse é o Deus Adonai, o Deus Yahvé, que está se relacionando com você. Sim, você tem um Deus hoje que é capaz de cuidar da sua vida, que é capaz de proteger a sua vida. Uma segunda lição que nós encontramos aqui nesse texto é que Deus é o meu Salvador. Olha o que fala então o verso 3. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veias da justiça por amor do seu nome. A expressão aqui refrigera significa arrepender-se ou converter-se. Refrigera indica que a nossa alma foi salva da escuridão. Quando Davi fala refrigera-me, significa que Deus o salvou da escuridão. Aqui nós temos o quê? Um ato da graça de Deus, onde Ele nos salva quando nós ainda éramos pecadores. Sim, amados irmãos, essa salvação vem dele e nada pode mudar aquilo que Deus fez. Se Ele é o Deus Adonai, o homem não pode impedir que Ele salve os seus filhos. Se Deus quer salvar o homem, Deus vai salvar o homem, porque Ele é o Deus poderoso e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. E o texto diz assim, refrigera a minha alma, ou seja, salva a minha alma. Agora preste atenção, porque o texto também diz que esse Deus salva, mas também santifica e preserva. Olha só, o salmista declara, Ele me guia pelas veredas da justiça. Ou seja, o mesmo Deus que te salva, que é o teu Salvador, é o mesmo Deus que vai conduzir a sua vida por um caminho pleno, por um caminho seguro. Você vai fazer aquilo que Deus quer, porque Deus estará caminhando com você e te ensinando a fazer a vontade dEle sempre. Deus é aquele que cuida de mim, e porque Ele cuida, Ele me salva, e porque Ele me salva, Ele me conduz a caminhos
de justiça. E porque Ele faz isso, o texto diz, por amor do seu nome. Ele não faz isso porque eu e você somos bonzinhos. Ele não nos salva e santifica porque eu e você fizemos boas coisas. Ele salva porque Ele é Deus. É por amor ao seu nome. É por amor a quem Ele é, que Ele graciosamente salva a sua vida. Por isso Davi reconhece no verso 3 que Deus é o seu Salvador. Deus é o meu Salvador, amado irmão. Deus é aquele que quer salvar a sua vida, que quer restaurar a sua vida e quer transformar a sua vida. Por isso nós precisamos entregar a Ele completamente a nossa vida. Romanos capítulo 8, verso 5 nos diz que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por mim e por você quando nós ainda éramos pecadores. Ou seja, Ele faz tudo isso, Ele salva a sua vida da escuridão. Por quê? Porque Ele quer fazer isso. É interessante que Filipenses capítulo 1, verso 6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Ou seja, o mesmo Deus que te salva é o Deus que sustenta a sua vida. O mesmo Deus que muda a sua história é o Deus que sustenta e preserva. Em outras palavras, nós não perderemos a nossa salvação em Cristo Jesus. Muitas vezes, como cristãos, a gente comete erros. A gente faz coisas que não quer fazer. E talvez a gente pense que Deus deixou de nos amar por conta disso. Deus sabe de todos os nossos equívocos. Deus sabe de tudo aquilo que nós fazemos que não lhe agrada. Mas ainda assim, Deus nos ama. Deus nos protege. Salmo 23, nos versos 1 e 2, fala que Deus cuida da gente. Como o Adonai, como Deus poderoso, que tem poder para cuidar e trazer paz para a sua alma. O verso 3 nos lembra que Ele salva a nossa vida. Mas não somente salva, Ele nos guia para um caminho de santidade. Ele preserva a nossa vida de cair de tamanha graça. Por quê? Por amor do seu nome. Não é pelo que eu e você faz, não é pela nossa performance pessoal, é por aquilo que Ele fez na cruz, através do seu Filho, salvando a mim e a você, pela graça e de graça. Terceiro lugar, o Salmo nos ensina que Deus é a minha proteção. Olha o que fala o verso 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. E esse salmo aqui, ele retrata duas verdades essenciais. Primeira verdade, guarde isso. Todos nós enfrentaremos lutas. Essa ideia de que o crente é imune à luta e ao sofrimento não existe. Todos nós passaremos por dificuldades. Todos nós estamos suscetíveis a uma enfermidade, a passarmos situações de sermos assaltados, não porque Deus está com raiva da gente, porque nós vivemos num mundo que não era para ser assim. Nós vivemos num mundo disfuncional em relação aos valores e princípios de Deus. Mas em segundo lugar, esse versículo nos lembra que Deus está conosco em meio às dificuldades. Ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Por quê? Porque tu estás comigo. E a palavra aqui, vale da sombra da morte, significa profundas ou densas trevas, escuro como a morte, portas da morte ou um vale tenebroso. E é interessante você fazer um comparativo muito rápido aqui com o Salmo 116, verso 3, na qual alguns atribuem esse salmo também a Davi, mas ele é, na nossa Bíblia, tido como um salmo órfão, né, que a gente não sabe quem é o autor, mas muitos teólogos e comentaristas dizem que foi Davi que compôs. E é interessante porque esse Salmo 116 é um salmo de gratidão. Mas no verso 3, olha só as palavras que nós encontramos. Laços da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí entre tribulação e tristeza. E quando você vai estudar esse significado, a ideia é que o autor aqui ele passa por um momento de profunda crise. Talvez uma enfermidade terminal, talvez uma questão da luta, um perigo de morte presente. E ele vai usar a expressão
laços da morte e angústias do inferno. A mesma ideia que você encontra na palavra sombra da morte. Ou seja, nós vemos aqui que o cristão, aquele que serve a Deus, que é escolhido, pode passar por dificuldades. Mas é nessa dificuldade que Deus se torna a sua proteção, que Deus protege a sua alma, que Deus protege a sua vida. Ele afirma, não temerei mal nenhum. E preste bem atenção, não temer mal nenhum não significa adquirir confiança plena diante do mal. Não significa que você não vai ter medo. Significa que esse medo não vai assumir o controle da sua alma. Ou seja, você pode ficar ansioso, você pode ter um medo, você pode ter dúvida, mas esse medo não pode tomar conta de quem você é. Por quê? Porque tu estás comigo. E a ideia aqui de tu estás comigo representa a ideia de um guia ou uma escolta. Ou seja, eu posso passar pela dificuldade, mas Deus está me escoltando pelo caminho que Ele quer que eu caminhe. Deus está me conduzindo, Deus está me protegendo de todos os lados. Isso não significa que eu não vou passar por lutas e que eu não terei medo. Significa que eu teria confiança em descansar em Deus quando a minha alma começar a ser envolvida e tomada pela angústia. É nessa hora que Deus te convida a confiar que Ele está com você em todo o tempo, sendo a sua proteção. Interessante é que o texto fala que o bordão e o cajado, e dentro do contexto aqui, bordão e cajado são armas de proteção e de cuidado. São armas de defesa, proteção e cuidado neste contexto. E ele fala, me consolam. E aqui indica aquilo que nos conforta. Lembra que alguns domingos atrás eu preguei em João capítulo 14 e eu falei sobre a canção de Niná. Quando Deus diz em João 14:1, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. E é interessante porque a ideia de consolar aqui no verso 4 é aquele momento que você está profundamente angustiado, desesperado, e de repente alguém se aproxima de você e dá aquele abraço que conforta, que você se sente cuidado, ou simplesmente te liga dando uma palavra de esperança, ou simplesmente você fica presente do teu lado. Eu me lembro que lendo um livro de uma psicóloga que tinha acabado de perder o seu irmão, e ela conta no seu livro que ela olhou para a janela do hospital como se o chão tivesse saído dos seus pés, sem saber para que lado tomar, chorando profundamente, e que uma pessoa simplesmente se aproximou do lado dela e colocou a mão em seu ombro. Não disse nada, mas segundo ela, essa mão e essa presença da pessoa ali retrataram um consolo na vida dela. Ela se sentiu protegida. E depois eu descobri que essa pessoa era um capelão do hospital, era um pastor, que estava simplesmente do lado. Mas o Salmo diz que Deus, o pastor, o Adonai, Ele cuida da gente, protege, e Ele traz esse conforto nos dias de angústia. É esse Deus que nos protege, é esse Deus que nos cuida. O Salmo 23 nos lembra que Deus cuida de mim, cuida de você. Em segundo lugar, ele nos lembra que Deus é a nossa salvação. Em terceiro lugar, ele nos lembra que Deus é a minha proteção. Em quarto lugar, amados irmãos, esse salmo também nos lembra que Deus é a minha libertação. Olha só o que fala o verso 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O verso aqui fala de uma alegria profunda, da nova vida em Deus. A ideia que o verso traduz aqui é uma confiança de que Deus é justo na sua justiça. É a ação do remido em relação às afrontas que ele recebe. A expressão aqui, amados, prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários, indica a celebração da vitória. Contudo, preste bem atenção, não significa vingança própria. Muitas pessoas interpretam esse salmo, essa parte, achando que
tem a ver com Deus honrar a sua vida. Em que sentido? Todos os meus inimigos vão ser envergonhados. Deus vai fazer justiça e castigar com mão dolorosa aquele que se levantou contra mim. O texto não diz isso. O texto fala que nós teremos uma vitória sim, mas uma vitória de perdão. Onde Deus nos perdoou na cruz em primeiro lugar e nós somos habilitados pelo seu Santo Espírito a oferecer perdão para todo aquele que nos ofende, para todo aquele que faz que quer o nosso mal. Essa é a ideia de preparar uma mesa na presença dos meus adversários. Nós teremos a capacidade provinda do alto de perdoar aquele que nos ofende. Interessante que a expressão depois aqui ungir com óleo significa separar e consagrar alguém, ou seja, Deus está nos separando e consagrando a nossa vida. E o meu cálice transborda indica o abundar da alegria e felicidade. Em outras palavras, o verso 5, amados irmãos, retrata a nova criatura. Alguém que é transformado, habilitado pelo poder do Espírito Santo a oferecer amor para aqueles que cultivam ódio. A não ter um coração de vingar, a não ter justiça própria, mas confiar que Deus, na sua soberania, está cuidando de todas as coisas, está preservando a nossa vida e a nossa história. É interessante você perceber isso, porque tudo isso acontece da mesma maneira que Deus fez comigo e com você. Deus nos perdoou, Deus nos salvou, e assim nós somos o quê? Livres para perdoar. Nós somos livres para oferecer perdão para quem nos ofende. Amados irmãos, quando nós não conseguimos perdoar, significa que nós não estamos amarrados, ainda estamos presos em nós mesmos. E a presença de Deus em nossas vidas deve sim nos trazer libertação plena de todas as coisas. Então, além deste salmo, a gente aprende em primeiro lugar, Deus cuida de mim. Em segundo lugar, Deus é o meu Salvador. Em terceiro lugar, Deus é a minha proteção. Em quarto lugar, Deus é a minha libertação, me liberta de mim mesmo. Em último lugar, Deus é a minha esperança. Olha o que fala o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Esse texto aqui representa aqui, essa porção da palavra de Deus, duas certezas que podemos ter nessa vida e no porvir. A expressão bondade e misericórdia aqui, amados irmãos, significa uma aliança plena, uma aliança perfeita e sólida que Deus faz com seus filhos. A ideia de que certamente me seguirão todos os dias da minha vida significa que o perdão de Deus estará comigo e com você todos os dias. Quando nós erramos, quando nós nos perdemos, o perdão de Deus se estende sobre a nossa vida, a sua bondade e a sua misericórdia, olhando para mim e para você. Se você ler a parte das Escrituras, amadas, da Bíblia, a história do povo de Deus, você vai chegar a uma conclusão muito óbvia. Esse povo cansa. Esse povo desobedece a Deus. Esse povo cai nos mesmos erros. E se fosse eu e você Deus, a gente ia mandar todo mundo para o inferno. Porque esse povo cansa. Mas o Salmo nos diz que a bondade e a misericórdia são a maneira que Deus cuida da minha vida e da sua vida. Ou seja, a nossa esperança é que apesar de nós não seremos deixados nem abandonados. Apesar de nós, Deus estará conosco todos os dias. Mateus capítulo 28, verso 20, a parte B, fala o seguinte: e eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus está conosco em todos os momentos. Mas ainda há uma certeza, que habitaremos na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, temos a certeza que no final desta vida nos encontraremos com o Senhor. Não é só caminhar hoje debaixo da graça e misericórdia, é a certeza que no findar da vida, como cantamos hoje, quando a última hora chegar, pela graça, ao céu, nós iremos ouvir a voz do nosso Senhor. Quando fecharmos os nossos olhos para a história, abriremos para a eternidade na confiança que Deus está conosco.
João 14, 18, liga essa dupla esperança na nossa vida. O texto fala assim: não vos deixarei órfãos, porque Deus está cuidando da gente, mas voltarei para vós outros. Significa que Deus irá voltar para nos resgatar. Assim, amados, este salmo retrata alguém imperfeito que se entrega totalmente a Deus. Alguém imperfeito que se entrega totalmente ao Salvador. Viver em Deus, amados irmãos, é viver essas verdades. Quando você lê o Salmo 23, você descobre que Deus está cuidando de você. Sim, Deus está cuidando de você no meio da luta, da dificuldade. Deus está cuidando como pastor Adonai, como aquele que tem controle de todas as coisas. Deus está cuidando de você. Mas não somente isso. Deus é o seu Salvador. E Ele te salva, não porque você é bom, não porque você é perfeito o tempo todo. Ele te salva pela graça. Ele te salva porque Ele decidiu, na sua infinita bondade, salvar a sua vida e resgatar a sua vida do inferno. Mas não somente te salva, Ele te protege. Você não está sozinho no meio da luta. Você não está abandonado no meio das dificuldades. Deus está chorando com você. Deus está sustentando a sua vida no meio da dificuldade que você está enfrentando. Ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, Deus estará contigo, te consolando, trazendo consolo em meio à luta. Mas não é só isso, amados irmãos. Deus também é o nosso libertador, a nossa libertação, porque Ele vai mudar a nossa vida para que nós não venhamos ser escravos da amargura, da raiva, do ódio, da vingança. Ele vai libertar a sua vida para que você viva o fruto do Espírito todos os dias. E por último, Deus é a nossa esperança, porque temos a esperança que nasce da certeza de que Ele está cuidando de mim hoje com bondade e misericórdia, que quando eu erro, Ele está me corrigindo, Ele está trabalhando na minha vida, e quando eu terminar a minha caminhada cristã, nessa vida, eu habitei na casa do Senhor para todo sempre. Hoje é tempo, amados irmãos, de descansar. Tempo de entregar-se completamente a Ele e confiar plenamente naquilo que foi feito na cruz. Hoje é tempo de você descansar em Deus. Como eu disse no começo, essa semana foi uma semana muito agitada. E hoje nós estamos aqui, passamos por mais uma semana. Choramos? Sim. Sentimos raiva algumas vezes? Sentimos. Sentimos medo? Sentimos. Mas temos uma certeza. Deus cuida da gente. Davi se torna um homem segundo o coração de Deus, que relata no final dessa vida um salmo tão lindo, o salmo que diz que Deus, o Adonai, é o pastor, é aquele que cuida da vida dele. Não porque ele foi perfeito, mas porque ao longo da sua caminhada ele aprendeu a descansar em Deus e confiar plenamente naquilo que Deus tinha para a sua vida. Nós aprendemos hoje com esse salmo que Deus cuida de mim, que Deus é o meu Salvador, que Deus é a minha proteção, que Deus é a minha libertação, que Deus é a minha esperança. Que Deus seja isso na sua vida, na sua família e nos seus dias de luta. Que essas verdades que o Salmo nos traz possa levantar você no meio da dificuldade, no meio da luta. Para que você possa nesta noite refletir, praticar. A nova semana que vai entrar, eu quero fazer 3 perguntas para você. Primeiro, qual é a sua história? Qual é a luta que você vem enfrentando hoje? De que forma você lida com tudo que você enfrentou ao longo da sua vida hoje e vem enfrentando? Lembra que eu disse ao longo desse estudo, dessa pregação, dessa mensagem, você pode ter medo. Mas é no medo que nós adquirimos confiança que Deus pode cuidar de todas as coisas. Segundo, você tem buscado, como tem buscado construir sua vida? Tem trabalhado para deixar o passado no passado, sem afetar o seu futuro na confiança em Deus? A nova vida te convida a esquecer a antiga vida, vivendo hoje na confiança que Deus está cuidando da sua vida, protegendo e te convidando ao novo de Deus. Por último,
Deus, neste processo, tem se tornado realmente o pastor que não tem deixado e não vai deixar faltar nada na sua vida. Em outras palavras, Deus tem sido aquele que tem suprido a sua vida com amor, que tem suprido a sua vida com graça, com bênção sem medidas. Amados irmãos, que você possa, nesta noite, ao ler esse salmo, perceber quão grande Deus é, quão pequeno nós somos e quão necessitados somos de estar mais perto do Senhor. Deus não é um mero tipo de religião. Ser cristão não é mais um tipo de doutrina. Ser cristão é viver a vida que Deus nos conquistou naquela cruz. É esse amor que salvou o rei Davi, que pode salvar a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar você a estar orando comigo neste momento e descansando nesse Deus que é tudo aquilo que eu acabei de falar nesta noite aqui. Vamos estar orando? Amado e bondoso Deus, nós te louvamos por essa noite de culto. Te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua proteção. E eu quero pedir ao Deus e Pai que o Senhor visite cada lar nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor possa estar trabalhando e cuidando de cada vida que está participando, nos assistindo aqui hoje. Que eles possam perceber em Ti, Deus, o Deus que cuida das suas vidas, o Deus que é um Deus salvador, o Deus que protege, o Deus que liberta e o Deus que traz esperança para a caminhada. Que eles possam, em nome de Jesus, entregar as suas vidas a esse Deus poderoso, a esse Deus maravilhoso que tem feito grandes coisas. Que a Tua presença, que é tão poderosa, nos visite nessa noite e nos faça depender de Ti. Que possamos dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não, Pai, falar isso da boca para fora, mas de fato um coração que se rende a Ti, que confia plenamente em Ti. Que o Senhor nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Amém. Louvamos ao Senhor por este culto, por este tempo de reflexão bíblica no Salmo 23. E neste momento eu quero agradecer a você que participou com a gente, quero agradecer aos irmãos que têm nos ajudado na gravação aqui. Em especial agradecer ao Léo que conduziu a liturgia nessa noite também, que Deus possa abençoar a ele e sua família. Somos gratos pelo culto que tivemos nessa manhã de domingo e pela celebração da Santa Ceia do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a sua igreja e derramando sobre nós as suas ricas bênçãos. Rapidamente quero deixar alguns recados para você. Essa semana continuamos insistindo com você para fazer o seu culto doméstico. Um tempo de devoção na sua casa, um tempo em que você estará tendo com a sua família em oração, leitura da palavra, ensinando os seus filhos no caminho de Deus. Tempo importante que o Senhor nos dá. Nós continuamos com essas lives quarta e sexta-feira. Quarta-feira, um estudo bíblico, a segunda parte sobre os nomes de Deus. Lembrando que você pode assistir pelo Facebook ou pelo YouTube às 8 horas da noite. Sexta-feira, live apenas pelo Facebook, um momento mais informal de oração, de buscar ao Senhor ali em oração e reflexão na sua palavra. Sábado, domingo de manhã, aliás, nós temos a nossa EBD online, um tempo de estudo bíblico prático para que você possa aprofundar o conhecimento seu na palavra de Deus e descobrir quão grande Deus é através da sua palavra. Depois do culto aqui, você pode participar do Momento Kids com seu filho e indicar esses vídeos para outras pessoas. Um tempo em que nós dedicamos a ensinar a Bíblia para as crianças na linguagem delas. Um último recado, amados irmãos, como eu disse, nós retomamos o nosso culto aqui e nós temos um limite de 50 pessoas apenas. Então, se você não participou nessa semana porque não ficou entre os 40 e quer participar, ainda hoje, mande uma mensagem para mim no telefone que vai aparecer aqui embaixo agora, para que você possa estar participando também do culto. Lembrando que, se nós tivermos muitas pessoas na fila de espera, entre aspas, para participar do culto, nós vamos abrir um segundo culto à noite para você, que não consegue participar no de manhã, tá ok? Também quero agradecer a amados irmãos, aos irmãos que têm dizimado e ofertado, quero pedir que Deus continue abençoando a sua vida, pela fidelidade que você tem para com Deus. É muito importante
Que você, como cristão, entenda isso. O quanto é importante nós investirmos no reino de Deus, investirmos na igreja que nós estamos, honrarmos a igreja que tem abençoado nossa vida. Quero convidar você a estar depositando o número que aparece aqui embaixo da nossa conta. E se você já fez isso, não esquece de mandar o comprovante para o nosso irmão Leué, para que ele possa estar fazendo a contabilidade no final do ano e estar fazendo uma prestação de contas em nossa igreja. No mais, que Deus nos abençoe e Deus possa derramar sobre a sua semana ricas bênçãos e que você possa levar o Salmo 23 no seu coração, sabendo que Deus é Salvador, aquele que cuida, protege, liberta e traz esperança para a sua vida. Vamos orar mais uma vez e pedir que Deus nos abençoe. Amado Deus, louvamos por este culto, por este tempo que passamos juntos aqui, louvando ao Senhor nos nossos lares. Agradeço aos irmãos que estão aqui hoje gravando, nos ajudando neste culto. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa derramar sobre eles a sua bênção e proteção. Pedimos ao Senhor que a Tua vontade se estabeleça em nossos corações. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde hoje e sempre. Abençoe o Teu povo na nova semana que vai entrar, que o Senhor possa abençoar cada trabalho, cada decisão, cada negócio que eles vão estar fazendo essa semana. Que em nome de Jesus, tudo corra bem para a honra e glória do Teu santo e bendito nome. Nos abençoe, é o que eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o eterno amor do nosso bondoso Pai e as doces comunhões do Espírito Santo sejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe sua semana.